eu sou o Lige e hoje a gente vai falar se você é ISFJ ou ISFP. Qual que é a diferença entre esses dois tipos? Mas antes de começar, eu queria comunicar, se você quiser a minha opinião no seu tipo de personalidade, você pode virar um membro do canal e aí a gente marca uma call onde eu te ajudo. Agora, vamos descobrir qual que é a diferença entre o ISFJ e o ISFP. Esses dois tipos de personalidade podem parecer super parecidos, né? ISF. Mas o J e o P fazem uma grande diferença nas funções cognitivas. Então, o que esses tipos de personalidade têm em comum, primeiro? Eles são dois tipos introvertidos, então isso quer dizer que a função dominante deles, que mais caracteriza a personalidade deles, vai ser introvertida. Isso quer dizer direcionada para o interior. E esses são dois tipos que preferem realmente a sensação e o sentimento, né? O S e o F. Mas como a gente vai ver com a última letra, isso vai fazer uma grande diferença, né? Na ordem e em quais são as funções. Então, o P quer dizer que a segunda letra de sensação ou intuição é extrovertida. E o J quer dizer que o pensamento ou sentimento é extrovertido. Então, como que a gente vê isso nesses tipos de personalidade? O ISFP, como ele é um tipo P, ele vai ter a sensação extrovertida. Mas como ele é um tipo introvertido, a função de preferência dele vai ser a outra. Então, como a sensação é extrovertida, o sentimento vai ser introvertido. Então, essas são as duas funções de preferência do ISFP. O sentimento introvertido e a sensação extrovertida. No caso do ISFJ, o sentimento vai ser extrovertido. Mas como ele é um tipo introvertido, né? Ele vai ter a preferência pela outra função, que nesse caso é de sensação introvertida. Então a sensação introvertida vai ser a função dominante e a função auxiliar vai ser o sentimento extrovertido. Então essas são as funções de preferência desses tipos. Agora, para completar as funções, vamos ver as funções que eles não têm tanta preferência. O ISFP ligado com a sensação extrovertida, ele vai ter a intuição introvertida na terceira posição, e conectado com o sentimento introvertido, ele vai ter o pensamento extrovertido como sua última função. E o ISFJ ligado com o sentimento extrovertido, ele vai ter o pensamento introvertido na terceira posição, e ligado com a sensação introvertida, ele vai ter a intuição extrovertida como sua última posição. Tá, mas o que exatamente isso significa, né? Qual que é a diferença desses tipos? A gente sabe as funções, mas como que eles são diferentes, né? Então, em geral, os tipos que são IP, porque eles têm a decisão introvertida dominante, o sentimento é uma função de decisão e o sentimento introvertido é uma função de decisão introvertida. Então, quando eles têm esse sentimento introvertido numa função dominante, eles vão, muito das vezes, olhar o que eles acham subjetivamente daquilo. O que eles acreditam ser correto para eles, como os valores deles se alinham de acordo com a circunstância. Então, só que pelo outro lado, o que eles vão estar ignorando é o pensamento extrovertido. Então, a habilidade de olhar o que os outros estão dizendo, coletar e assimilar na sua própria decisão essa opinião dos outros, eles não estão fazendo tanto isso. É uma parte que eles ignoram. Eles preferem seguir o que eles acham pessoalmente, subjetivamente, na maioria do tempo. Então, eles estão ignorando o que as outras pessoas estão falando. Então esse é o ISFP. No caso do ISFJ, é um outro tipo de história. A história dele é que ele prefere organizar mais do que ele coleta informações novas. Então a sensação e a intuição são funções de observações. Como que a gente coleta informações sobre o mundo. Então eles estão tendo uma preferência muito grande pela organização de informações que eles já têm, informações concretas, e eles estão ignorando uma coleta nova de informações e os padrões entre isso, as conexões. Eles não estão prestando atenção nisso. Eles estão muito mais prestando atenção no o que eu posso organizar, que são fatos reais. Então eles não estão prestando atenção nas conexões entre as coisas e na coleta de novas informações, principalmente abstratas. Então, esses são os desbalanceamentos desses dois tipos de personalidade, né? O ISFP, ele vai olhar mais para ele e não vai prestar atenção tanto nos outros. E o ISFJ, ele vai querer organizar muito mais do que ele acumula informações novas. Só que aí, o que é mais fácil para esses dois tipos, né? É interessante ver isso, tá bom, essa é a dificuldade deles, né? A preferência e a dificuldade. Só que o que eles fazem quase sem pensar? O ISFJ, com o seu sentimento extrovertido, ele vai coletar o que as outras pessoas estão sentindo, e aí ele vai integrar isso na sua decisão com o pensamento introvertido deles. Então eles conseguem fazer os dois lados. Eles conseguem ver o que eles pensam sobre a situação e eles conseguem coletar o que as outras pessoas estão sentindo também. Então não é muito desbalanceado para um lado ou para o outro. Eles conseguem fazer os dois.
então eles são mais tranquilos quando vem com a decisão, né? Quando o assunto é decisão, o ISFJ é mais tranquilo para fazer isso. Ele não precisa tomar uma decisão radical que é ou é um ou é o outro. Ele consegue ver o lado das outras pessoas, mas ele também tem o seu lado de ponto de vista, né? Então ele consegue fazer os dois. O ISFP, pelo outro lado, ele tem as observações mais facilmente balanceadas, porque ele consegue acumular novas informações com a sua sensação extrovertida, mas ele também consegue pensar nas consequências e no futuro e consegue montar um plano e organizar essas informações que eles coletaram. Então não é um tipo de dificuldade que um tipo que tem a observação dominante teria. Como eles têm as observações no meio, eles são mais tranquilos para fazer isso. Eles tanto conseguem acumular quanto organizar as informações. Então essas foram algumas diferenças entre o ISFJ e o ISFP. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender essas diferenças. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo, eu sou o Gabriel Ligeri e tchau!